Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui no Centro Espírita Semeador para, em mais uma noite, refletirmos sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a nossa doutrina. E é com muita alegria que estamos aqui e esperamos que chegue até cada um de vocês um abraço fraterno, recheado de carinho e também de esperança por dias melhores. E para que a gente dê início, vamos fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus. Amado Mestre Jesus, que possamos sentir a presença da espiritualidade benfeitora, visitando a cada um de nós, visitando todos os lares, atendendo todos os nossos irmãos necessitados, sejam necessidades do corpo, necessidades do espírito, de nós encarnados e também dos nossos irmãos desencarnados, que todos possamos perceber essas luzes, essas bênçãos e esses bálsamos que nos são direcionados. Que o nosso coração possa se encher de alegria, gratidão, ao percebermos a presença de Deus, nosso Pai, em nossas existências, a percebermos também todo este amor a nos envolver e que juntos, durante essa noite, possamos refletir sobre o amor, sobre a justiça de Deus, nosso Pai, e nos fortalecermos nos ensinamentos que deixastes para todos nós. Que assim seja. Muito bem, então nós estamos já na terceira palestra do nosso segundo MEAC, o Mês Espírita Allan Kardec, aqui do Centro Espírita Semeador, e vamos refletir na noite de hoje sobre amor e justiça de Deus. Nós vamos perceber que são inseparáveis, não há como separar o amor da justiça. E muitas vezes, quando nós percebemos a justiça, nós vamos ver que é mais uma das formas em que Deus manifesta o seu amor por nós. Interessante esse pensamento que nós vamos desenvolver no decorrer dessa noite. Mas vamos fazer uma pequena pausa para homenagear Allan Kardec. E a gente conhece muito bem a biografia de Kardec, nós sabemos como ele era visto pelos encarnados. Um homem sério, disciplinado, um estudioso, um intelectual com muito conhecimento, uma vida dedicada à educação, à produção de vários livros, mas também um homem bondoso, caridoso. E fica a pergunta, como Kardec era percebido pelos espíritos? Não pelos espíritos superiores, né, que trabalharam ali junto a ele na codificação, mas como ele era percebido por aqueles espíritos, assim como nós, que estavam na erraticidade, às vezes levianos, às vezes ainda em sofrimento. Como é que Kardec era visto? E esse é o convite para a gente, né, entender um pouquinho de como seria escrita essa biografia de Allan Kardec, para a gente perceber também essa importância do codificador. Quem vai nos contar é Peter, ou Pedro, em um caso que está relatado na Revista Espírita, de maio de 1859, que fala das cenas particulares da vida espírita, né? Ou cenas da vida particular espírita. Nesse momento, nós vamos tirar um pequeno trecho, mas recomendamos fortemente que todos vejam, né, aí a Revista Espírita. Quem não tem o volume em casa, quem prefere consultar aí de forma online, pode acessar o Kardecpedia e ter acesso a esse artigo da revista que traz uma série de ensinamentos que a gente pode ali, né, perceber de forma muito prática esses ensinamentos sendo aplicados. Então vamos a esse recorte. O Peter é um espírito que se encontra na erraticidade ali, um espírito leviano, brincalhão, já estava há um tempo na erraticidade, há 15 anos, até que de repente ele, né, interrompe ali uma sessão mediúnica, não era uma das conduzidas por Kardec, né, eram médiuns ligados a Kardec. E ele começa ali o seu processo de esclarecimento. E findada ali aquela reunião e o esclarecimento do Peter, que, né, quem quiser e tiver interesse pode ver na íntegra no artigo, aqueles médiuns, eles conversam e falam, vamos levar depois, né, em pensamento, né, eles têm esse pensamento, vamos levar esse caso ao conhecimento de Kardec. E logo que pensa isso, o Peter, então, já captando esse pensamento, ele se dirige e vai ver Kardec. Ele vai até a residência de Kardec, ele encontra Kardec no seu gabinete,
e percebe ali que ele estava trabalhando numa nova obra, que ele estava ali produzindo, que ele estava escrevendo. E o que ele vê é relatado no próximo encontro que ele tem, né, com esses médiuns, e ele conta que quando ele chega lá, ele aprendeu muitas coisas, coisas que ele nem imaginava que poderia aprender. Que ter estado ali aquele tempo observando o trabalho de Kardec abriu para ele uma nova luz com relação à sua continuidade, com relação ao seu futuro. Trouxe esperança e fez com que ele ficasse desejoso do seu próprio aperfeiçoamento. Então é questionado ao Peter o que mais ele viu. Kardec estava sozinho, ele estava ali escrevendo, trabalhando na codificação, sozinho? Como é que, né, isso se dava? E ele diz que realmente pessoas não haviam, mas que ali haviam 20 espíritos superiores, que estavam ditando, que cochichavam. E dentre esses espíritos haviam 2 ou 3 que diretamente passavam, né, por meio da intuição, as ideias ali a Kardec e acompanhavam, né, supervisionavam a escrita de Allan Kardec. Então a gente pode perceber a espiritualidade benfeitora extremamente organizada ali, todo esse apoio, toda essa assistência que Kardec estava recebendo. E nesse processo, o Peter vai descrever, né, que Kardec é um homem muito bom, que ele cuida muito bem e trata muito bem nós, pobres espíritos. E que se as outras pessoas não conheciam ou não tratavam com o mesmo respeito, não era de responsabilidade dele. Então essa é a relação que a gente percebe, né? Um espírito leviano, como ele se sentiu na presença de Kardec, mesmo que Kardec não soubesse que ele estava ali, ele estava observando. E depois ele relata que na sequência chegaram 8 a 10 pessoas que sentaram ali com Kardec, que faziam perguntas e Kardec ia esclarecendo, ia respondendo, mas que não estavam só essas 8 a 10 pessoas encarnadas, que mais de 100 espíritos se ajuntaram nesse momento e que dentre esses 100 espíritos, alguns possuíam coroas de fogo. Aqui nós podemos entender que é a descrição que ele faz dos espíritos superiores, dos espíritos elevados, que estavam ali no amparo, na sustentação e no direcionamento espiritual daquela reunião, daquele processo de esclarecimento que Kardec fazia com as pessoas. E que os outros que estavam na mesma condição evolutiva de Peter, se colocavam um pouco mais à distância, mas ali presentes, entendendo, buscando aquele conhecimento assim como ele buscava. Então, mesmo quando Kardec não estava nas sessões mediúnicas, Kardec estava ajudando esses espíritos o tempo todo nessa relação com o plano espiritual, seja sendo assistido pelos benfeitores espirituais ou apoiando na sua escrita, nos seus ensinos ali, esses espíritos que ainda precisavam de esclarecimento, que ainda precisavam dessas luzes com relação ao seu futuro. E um outro fato relevante também, que vai falar dessa companhia espiritual em torno, né, do nosso apóstolo Allan Kardec, é relatado pelo Sr. Jobard, já desencarnado no dia 11 de novembro de 1861, publicado em um artigo na Revista Espírita de março de 1862, em que então ali naquela sessão mediúnica, ele é questionado, o Sr. Jobard é questionado, o que ele estava vendo? Quais eram os espíritos que estavam ali? Ele diz que mais próximo estavam Lázaro e Erasto, um pouco mais afastado, planando no espaço, espírito de verdade, e mais distantes, numerosos espíritos benfeitores, benevolentes, que estavam ali assistindo, que estavam ali amparando também todo aquele trabalho. E nós percebemos então o Mestre Jesus, identificado pelo Sr. Jobard como espírito de verdade, que nós sabemos ser a mesma individualidade, como nos foi trazido na palestra da semana passada, o Evangelho de Jesus, pela nossa irmã Fabiana Manhães. Jesus ali, cumprindo a sua promessa de trazer até nós esse Consolador prometido. Temos então nosso Mestre Jesus trabalhando junto, lado a lado, com o apóstolo Allan Kardec. É ou não é uma demonstração do amor de Deus por nós? Porque quando nós falamos em amar alguém, o que nós desejamos para aquelas pessoas que nós verdadeiramente amamos? O que é que a gente deseja? É que a pessoa seja feliz. É isso que nós desejamos. E se nós observarmos
Esse é o desejo e todo o direcionamento que Deus, nosso Pai, Ele nos oferece. Esse direcionamento começa quando, ao sermos criados, na nossa consciência, já é inserido o mapa que mostra a rota para essa felicidade, para a perfeição, ou de uma outra forma, a rota que vai nos levar ao céu. As leis divinas são gravadas na nossa consciência. Exatamente esse mapa, exatamente essa rota, como nos mostra a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Mas o amor de Deus por nós, ele é infinito. Então, ele nos envia a primeira revelação, Moisés, os 10 mandamentos. Depois, quando já estávamos um pouco mais preparados, ele nos envia a segunda, Jesus, que vem nos apresentar o Pai de uma forma diferente, muito mais amorosa, diferente também dos 10 mandamentos. Ele vem nos ensinar o que nós deveríamos fazer e não o que deveria deixar, né, de fazer. Então, ele vem trazendo essa ampliação do conhecimento. Mas ele já deixa então que nós teríamos o Consolador prometido que nos diria todas as coisas. E temos então a doutrina espírita, por meio da codificação, trazendo todos os ensinamentos que Jesus havia deixado, aprofundando, explicando um pouco mais, porque agora nós já teríamos condições de compreender melhor. Então, o que nós percebemos é esse amor de Deus por nós. Esse amor que vem nos direcionando, vem nos dizendo qual é o caminho que nós devemos seguir. E que claramente está resumido na conduta moral que o Evangelho de Jesus nos traz. E talvez a gente se questione agora. Temos então já o mapa, está gravado na consciência. Deus nos envia 3 revelações para garantir que a gente acesse esse mapa, para deixar ainda mais claro, e o Evangelho de Jesus poderia ser para nós aí a representação de um GPS, para garantir que nós efetivamente vamos chegar. Mas e se a gente não segue o Evangelho de Jesus? O que é que acontece? O que é que acontece quando nós nos afastamos desse caminho da felicidade? O que vem na sequência? Se o objetivo é alcançar a felicidade, quando a gente se afasta, qual é a consequência? E nós vamos perceber então Kardec nos trazendo essa resposta, aprofundando o ensinamento de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27, a cada um segundo as suas obras. Nós vamos ver esse desdobramento então. O que acontece quando a gente segue e quando a gente não segue, explicado a partir da 4ª obra que compõe a codificação espírita. Exatamente, O Céu e o Inferno, lançado em 1865, contrariando aquele ditado popular que diz que ninguém nunca voltou para contar como é que é o lado de lá. Ninguém nunca voltou para contar como é após o final aqui dessa existência, dessa experiência terrena. E nessa obra, Kardec, ele vai nos esclarecer trazendo um quadro comparativo sobre as doutrinas que falam dessa passagem da vida corporal para a vida espiritual. Ele vai nos falar dessas penas e dessas recompensas. Qual é o resultado de seguir e o resultado também de não seguir ao Evangelho de Jesus? Qual é o resultado de atendermos a nossa consciência e não atendermos? O que vem pela frente? Mas ele esclarece também sobre anjos e demônios. Vem nos trazer, então, quem são essas figuras. E, ao mesmo tempo, na segunda parte, ele dá voz aos espíritos. Ele dá voz aos espíritos sofredores, ele dá voz também àqueles espíritos felizes, que não estavam ainda em condições de contribuir com a obra da codificação, com o ensinamento que veio na primeira parte do livro Céu e Inferno. Mas nessa segunda parte, esses espíritos têm condições de contar como foi todo o processo de desligamento, como foi a transição para o mundo espiritual, o que eles vivenciam no plano espiritual e o que podem esperar da sua continuidade, da sua vida futura. Nesse momento, nós vamos perceber uma série de respostas que eram buscadas e que muitos de nós ainda buscamos. E ele fecha o livro nos trazendo a demonstração clara e prática do amor e da justiça de Deus. Ele fecha falando das expiações terrestres, em que nós vamos ter o Marx, nós vamos ter o Marcelo, nós vamos ter a Juliana Maria, nós vamos ter a Clara, Antônio, Letil,
nos falando sobre as experiências que eles tiveram aqui na Terra, como foi o processo do plano espiritual da erraticidade e o que espera eles para vidas futuras, né? Para existências futuras, né? Porque a gente só tem uma vida composta de várias existências. Então Kardec vai nos mostrando tudo isso. E para a gente compreender um pouco mais, nós vamos a um caso prático que vai nos mostrar claramente esse processo acontecendo. Tá? O nome é um tanto quanto complicado, né? Nós vamos aqui trazer, é o Exímio Sligol. O que é o caso, né, desse mendigo? Né? Ele praticava a mendicância e ele vai falar então da sua última existência. Tá? Então, uma existência muito difícil, uma existência muito sofrida, em que ele viveu basicamente como necessário. E desde os 30 anos ele começa a sair às ruas praticando a mendicância. Mas ele não pedia para si, ele pedia para as outras pessoas. E né, o lema que ele levava era: lembrem-se das viúvas, dos doentes e dos órfãos. Esse era o lema que ele colocava. Então, desde muito cedo, ele começou a passar por dificuldades, a passar por privações. Perdeu a mãe muito cedo. E o pai estava tão envolvido com outras questões, né, estava tão envolvido com as questões materiais que não conseguia dar a atenção. Ele, não mais vivendo com a sua família, vai trabalhar com outra pessoa que desde cedo ensina para ele o valor do trabalho, não por abnegação, havia aí um interesse, mas ele começa a trabalhar desde cedo, até que passado um tempo ele percebe que todos os seus familiares, né, o pai, os irmãos, haviam falecido e haviam 2 irmãos haviam deixado os filhos, deixado órfãos. Nesse momento ele se toca porque ele também se sentiu órfão quando a mãe morreu, ele também percebeu esse abandono do pai e ele busca esses sobrinhos e passa a cuidar deles. Mas ele percebe que ele não conseguia ganhar o suficiente. E aí sim ele começa a mendigar, ele começa a pedir nas ruas. Até que esses sobrinhos ficam com ele pouco tempo. E ele percebe o que faltava. O que faltava a esses sobrinhos era a presença materna. E é aí então que ele começa a pedir pelas viúvas e começa a auxiliar as viúvas, porque ele via que elas não tinham condições de trabalhar, que elas passavam fome, que os filhos tinham sérias privações. E ele começa então a pedir por elas. E todo esse processo de mendicância, ele nunca utilizou o que ele recebia, o que ele ganhava da caridade alheia para si. Não, ele trabalhava. Quando chegava à noite, ele produzia rapé, que era o que ele vendia no dia seguinte, e o que sobrava ele ajudava também doando, seja para as viúvas, comprando alimentos, repassando o que ele ganhava para os doentes, ajudando os enfermos e também pagando os estudos de crianças que não tinham condições de estudar, de dar essa continuidade. No início, ele enfrentou a desconfiança das pessoas. As pessoas não confiavam que ele estava pedindo para ajudar quem necessitava, pensavam que ele estava pedindo para ele. Mas com o tempo, eles foram percebendo as obras que ele fazia, tanto que no dia então que ele desencarna, todos os armazéns daquela pequena cidade em que ele morava se fecham, todas as portas cerraram como uma forma de homenageá-lo. E quando ele chega, então ele é evocado, todos querem saber, assim como nós estamos, né, também curiosos para saber qual a razão de ter passado por tudo isso. Qual a razão de ter vivenciado todas essas dores, todos esses sofrimentos, todo esse padecimento nessa existência? E ele vai falar então de amor e de justiça. Ele vai falar que essa existência era exatamente o que ele precisava para desencarnar calmamente e se sentir agora no plano espiritual feliz, felicíssimo. Por quê? Na existência anterior, que vai passar, vai ter uma distância de 3 séculos e meio, sim, nós estamos falando de 350 anos entre uma existência e outra. Ele era uma espécie de rei, né, um soberano, que tinha, sim, alguns limites no que ele poderia fazer, mas ele tinha também bastante poder. E nesse poder ele era muito cruel com os seus vassalos, com os seus escravos. Ele era cruel, ele era tirano, ele era avaro, ele era sensual e obrigava essas pessoas a trabalhar em condições muito difíceis, obrigava elas também à mendicância, mas ele sempre pegava uma cota avultada do que essas pessoas conseguiam por meio das doações. Ele ficava com uma parte, e para que não diminuísse o número de mendigos
e que pudessem, né, repassar essa porcentagem, digamos assim, a ele, ele impedia que os seus escravos, que os seus vassalos compartilhassem o que ganhavam com os familiares, porque assim ele garantiria ter mais escravos e uma maior porcentagem. Quando ele desencarna, então, ele experimenta vários padecimentos. Em razão de tudo que ele, né, havia feito, o primeiro padecimento foi sim acompanhar ali aquele processo difícil de desligamento do corpo físico, passando pelo processo da decomposição. Mas ele fala que isso não foi difícil, que o mais difícil foi depois, foram os sofrimentos morais, porque ele se via constantemente na presença das suas vítimas. E ele diz que não há sofrimento maior do que esse, porque ele revia todas as cenas e todos os quadros que ele havia feito essas pessoas passarem. A consciência dele cobrava o tempo todo. E até que depois de 3 séculos e meio, quando ele percebeu qual era o verdadeiro fim da reencarnação, qual era a verdadeira utilidade, ele fez preces, ele rogou fortemente. E aqueles espíritos bondosos que já o amparavam, o auxiliaram então a despertar nessa resignação para que ele pudesse reencarnar, para que ele pudesse partir para uma nova existência, que para ele era uma porta de libertação, que para ele significava Deus oferecer essa oportunidade para que todo aquele sofrimento que ele já estava vivendo e só agora resolveu colocar fim, pudesse ser interrompido e ele ter uma nova jornada para fazer diferente. E ele diz que quando ele tem, então, a concessão do benefício da oportunidade da reencarnação, de uma nova existência, ele pede a Deus para que as suas penas e as dificuldades, tanto morais quanto físicas, fossem aumentadas. E ele, com o apoio dos bons espíritos, consegue, então, conduzir a sua existência de uma maneira muito bela, pautada na caridade, pautada na abnegação, pautada nessa empatia de se colocar no lugar do próximo e de pedir em nome do outro e ter essa conduta, lembrando sempre das viúvas, dos doentes e dos órfãos. Ele fala que por perto ali dos 30 anos, quando ele já estava nessa nova existência, antes dele começar a mendicância, vinha um pensamento fortemente que o ajudava. Não façais aos outros aquilo que não deseja que vos façam. E ele completou então esse pensamento que vinha muito fortemente da sua consciência. E façais aquilo que gostaria que vos fosse feito. Foram esses os pensamentos, além de toda a ajuda espiritual que ele reconhece, de todos os benfeitores que o auxiliaram, que ele se manteve firme. Que ele viveu o que nós poderíamos dizer de algo muito injusto. Nossa, mal nasceu, já perde a mãe, o pai não quer saber dele, uma outra pessoa pega para ensinar ele, né, a trabalhar, mas tem um interesse, quer ganhar algo em cima disso, de repente tem que cuidar dos sobrinhos e tá ali mendigando, né, para ajudar outras pessoas. Mas ele não viu nenhuma forma dessa maneira, ele não viu injustiça. Não, ele viu justiça, mas acima de tudo, ele viu amor. O amor de Deus, que esperou o tempo que ele precisava, ele precisou de 3 séculos e meio para acreditar que a reencarnação era a porta da liberdade que ele tanto precisava. E ele passou por essa porta e fez um belo e um bom trajeto e volta no céu e no inferno para relatar, na parte das expiações terrestres, toda essa conexão, essa solidariedade entre as suas existências, a justiça divina atuando, mas acima de tudo o amor de Deus e todo o amparo que ele recebeu. E aqui nós vamos percebendo, quando a gente fala de pluralidade das existências, nós não estamos falando só, né, dessa possibilidade, dessa solidariedade, dessas conexões. Nós estamos falando de justiça, nós estamos falando de amor. O que nos complica por vezes, e complicou para o nosso irmão também, é entender que a reencarnação era uma punição. É entender que a justiça divina funciona como a justiça humana. Mas não é assim. Quando nós percebemos qual é a função da justiça divina, que é nos colocar de volta no caminho da felicidade, fica tudo muito mais fácil. E assim nós nos sentimos verdadeiramente amados, porque o amor combina com clareza, o amor combina com limites, o amor combina com dar permissão para que o outro passe pela consequência, porque é assim que nós crescemos.
E não dá para que a gente fique fazendo esses paralelos, né, com a justiça humana, porque a justiça humana ela é extremamente limitada. Para que a justiça humana ela se aplique, é necessário, então, que sejam alcançadas as provas, as evidências. Apenas assim, o mecanismo de compensação da justiça humana pode ser aplicado. Sem provas, sem rastros, sem evidências, não é possível, então, fazer essa compensação. Não é possível aplicar a punição, né, que é o que muitas vezes a justiça humana faz. E um outro aspecto é que até que tudo isso aconteça, pode ser então que aquele ser, o responsável pelo erro, já não mais esteja aqui para responder. E aí, por maior que tenham cuidado todos os legisladores, nós vamos ver a limitação da justiça humana. O que é totalmente diferente quando nós olhamos para a justiça divina, porque a justiça divina, ela não tem esses limites, ela não é cerceada e não é necessário essas provas, não é necessário o acesso ao ato em si, porque consulta-se o pensamento, o sentimento, o desejo e a intenção. É como se então, de repente, os nossos pensamentos, as nossas intenções, desejos e também os nossos atos fossem emoldurados na nossa consciência, como se eles estivessem ali, à disposição e se tornassem públicos. Naturalmente entra o processo, então, da justiça divina, fazendo a correção onde precisa ser feita. E para entender a justiça divina, nós precisamos avaliar 4 aspectos. O primeiro é exatamente as leis divinas, criadas justamente para garantir o nosso acesso à felicidade. O que define a felicidade ou a nossa infelicidade é o quanto a gente anda na direção ou na contramão das leis divinas. Se nós andamos na direção, naturalmente nós vamos experimentando um sentimento, uma sensação de paz, de plenitude, de felicidade, de tranquilidade. A consciência sinaliza que estamos no caminho certo. Mas se andamos na contramão, não é isso que a gente vai experimentar. E a gente pode dizer que a gente vai experimentar o inferno, né? Que é aquele estado de perturbação por perceber que não estamos caminhando onde nós deveríamos, um estado de desajuste, um estado de desequilíbrio, que a gente nem precisa esperar desencarnar para ir para o inferno, a gente já começa, né, a vivenciar ele nesse momento. Mas um segundo ponto que a gente precisa compreender também, né, é o livre-arbítrio. Nós temos a possibilidade de fazer as escolhas. Nós é quem escolhemos. Somos criados simples e ignorantes, daí já começa a justiça de Deus, porque não dá condições diferenciadas a ninguém, somos criados com as mesmas condições. E a partir do nosso amadurecimento, das escolhas que nós vamos fazendo, nós vamos experimentando as consequências. E são essas consequências que vão nos dando o parâmetro da dor ou da felicidade. E a gente vai traduzindo, então, o que é adequado e o que não é adequado. Embora já esteja gravado na nossa consciência, as leis, mas quando a gente exerce o nosso livre-arbítrio e experimenta, isso fica ainda mais claro. E essas consequências, então, são traduzidas pela lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós fizermos de bom retornará dessa maneira para nós. Tudo aquilo que nós fizermos relacionado ao mal também trará alguma situação de mal-estar, uma situação em que será necessário corrigir, em que será necessário reparar. E aí entra o elemento fundamental, a reencarnação, porque não há limite de tempo para a justiça divina ser aplicada. Além de conseguir acessar toda a nossa consciência, ser a consciência justamente esse mecanismo que naturalmente dispara o processo de correção por meio da dor, ou quando nós estamos no caminho correto, por meio desse fortalecimento, é aí que vai começar tudo. A nossa consciência naturalmente vai nos apontar se a gente está seguindo o mapa ou se a gente está desviando dessa rota. E é interessante que, às vezes, quando nós estamos aqui encarnados, a gente finge que não está ouvindo o GPS apitar ou finge que não está fora do mapa, né? Às vezes a consciência fica ali nos mostrando, enfim, a gente finge que não está vendo. Meus irmãos, é extremamente temporário, muito temporário. Nós podemos ocultar, nós podemos fugir enquanto nós estamos aqui encarnados. Desencarnados, naturalmente nós nos defrontaremos com a nossa consciência.
E esse defrontar, ele vai ser ainda mais intenso, porque nós estaremos livres, libertos do corpo físico, e todos os nossos sentidos estarão mais aguçados. Com o decorrer do tempo, né, eles ficarão mais aguçados do que quando nós estamos aqui na matéria. Naturalmente nós vamos sentir, seja a felicidade, numa potência maior, seja o sofrimento por andarmos distantes das leis divinas também, numa potência maior, numa intensidade maior. Mas tudo isso como consequência. E aqui a gente percebe esse amor que Deus tem por nós. Ele nos dá a condição de que a gente agora já comece a vivenciar o chamado céu. Porque a criação de Deus é o céu. O céu como um estado de consciência, de felicidade, de plenitude, de contemplação, de paz. O inferno já é criação nossa. O inferno é por nossa conta. Que são esses estados perturbadores que nós criamos em razão das dificuldades que nós temos. Toda vez que a gente escolhe passar pela porta larga. A porta larga do orgulho, da vaidade, do ciúme, da inveja, da cólera, do julgamento, da maledicência. Nesses momentos, naturalmente, nós já criamos o inferno para nós. É por isso, então, que Kardec ele vai nos convidar a rever esses conceitos de céu e inferno, nos trazendo que não há um lugar no espaço delimitado. Onde quer que hajam almas sofredoras, teremos o inferno. Mas onde quer que hajam almas felizes, nós teremos o céu. E aqui a gente percebe também o amor de Deus por nós. Não é necessário esperar desencarnar para vivenciar o céu. Nós já podemos fazer isso agora. O céu também não é limitado a um X número de pessoas. Não. Todos nós temos direito. E talvez a gente ainda questione e fale, mas será que existe essa questão de pluralidade das existências mesmo? Será que existem essas questões de reencarnação? Será que isso existe? Vamos pensar agora e juntos, pelo raciocínio lógico definir. É muito fácil a gente olhar e falar assim, não, para o assassino, para o suicida, vamos pensar mais para o corrupto, vamos pensar assim. É muito natural que ele vá para o inferno e fique lá indefinidamente. Não é fácil a gente pensar assim? Mas vamos pensar que esse céu ou esse inferno está relacionado a seguir as leis divinas. E quando a gente começa a pensar em seguir as leis divinas, todas as vezes que nós somos maledicentes, nós nos afastamos da lei. Se a gente se afasta da lei, a gente se aproxima, então, teoricamente, do inferno. Todas as vezes que nós somos mentirosos, todas as vezes que nós julgamos, que dizemos aí, ou praticamos o falso testemunho contra os nossos irmãos, todas as vezes que nós nos deixamos conduzir pela cólera, todas as vezes que nós não perdoamos, nós estamos nos afastando das leis de Deus. Afastar-se das leis de Deus significa sinalizar para a nossa consciência que a gente não está na rota. Se a gente não está na rota, então, da perfeição da felicidade, do céu, naturalmente estaremos mais próximos da rota do inferno. Aí agora começa a fazer mais sentido para nós essa questão de reencarnação, de pluralidade das existências. Porque seria justo, não é? Que o maledicente, que o assassino, que aquele criminoso corrupto, que o orgulhoso, que o vaidoso, que o egoísta, vão para o inferno, não é? Mas justo seria, tiveram oportunidade, não seguiram um mapa que estava gravado na consciência, tudo certo. Só que a gente se esquece. Justiça e amor não se separam. Deus não é só justo. Deus é também amoroso. E é dentro dessa amorosidade, que é infinita, assim como a sua justiça, ele nos oferece, quantas vezes nos forem necessárias, a oportunidade para que a gente chegue nessa condição de vivenciar o céu em nós. E vivenciar também quando nós estivermos no plano espiritual. Porque a nossa continuidade a partir do desencarne é vivenciar aquilo que a gente já vivenciava aqui. Então, se aqui nós já poderíamos nos considerar no céu, com sentimentos de paz, de tranquilidade, de contemplação, de gratidão, é isso que nós vamos encontrar no plano espiritual. Nós vamos nos reunir, sim, na erraticidade com espíritos simpáticos a nós e que vivenciam dessa mesma condição. Mas se aqui a gente já vivencia o inferno, é o que vai acontecer também no nosso desencarne.
Não vai acontecer uma mágica. Nós continuaremos perturbados, nós continuaremos desequilibrados, distantes das leis divinas, naturalmente vivenciando, juntamente nos reunindo por simpatia, com outros espíritos que compartilham da mesma desorganização do seu mundo íntimo. Então, o nosso mundo íntimo vai nos atrair e vai projetar todas aquelas condições de dor, de sofrimento, que muitas vezes nós vemos sendo relatadas. É isso que acontece. E de uma maneira muito natural. Sem nenhum julgamento, sem nenhum juiz externo, sem ninguém apontar o dedo para nós. Naturalmente, a justiça divina atuando. Mas o amor de Deus também atuará. E é aí que nós nos fortaleceremos, encontrando a oportunidade abençoada da reencarnação, que é o que nós estamos vivenciando, né? Todos nós aqui estamos reencarnados. É uma oportunidade para nós. E talvez a gente, né, se questione, mas e como que fica na erraticidade, né? Vamos imaginar que a gente já está um pouquinho mais nessa condição de vivenciar uma situação mais feliz na erraticidade. O que é que vai acontecer? Como que fica, né, teoricamente, esse céu, já que a gente sabe agora que não é um espaço circunscrito, né? Não está ali delimitado. Como que isso funciona? Nós vamos perceber que é essa união desses espíritos felizes, desses espíritos superiores, mas que eles não ficam numa contemplação, não. Porque todo o universo é povoado, tudo é vida em movimento. O que nós vamos perceber é espíritos que já têm condições, então, percorrendo todo esse universo, buscando despertar ali o arrependimento, buscando levar o esclarecimento para que aqueles espíritos sofredores, que ainda se encontram ali vivenciando dores e esse mundo íntimo perturbado, distante das leis divinas, possam então ser acolhidos, possam despertar e passarem pelo seu processo, seja de arrependimento, seja de expiação e, naturalmente, de reparação. Porque todo mal que nós praticarmos, nós vamos expiar. A expiação como uma situação análoga, de alguma forma correspondente, para que a gente possa despertar de maneira bem sensível o que é que nós fizemos ao outro. Porque uma coisa, meus irmãos, é a gente saber. Tem muita coisa que a gente sabe, mas que a gente não faz. Outra coisa é quando nós vivenciamos. Quando a gente vivencia, não precisa ser a mesma situação, uma situação análoga, isso desperta em nós um conhecimento, um entendimento muito mais profundo, fica gravado em nós. E é aí, nesse momento, que nós naturalmente temos o desejo de reparar, temos o desejo de fazer o bem a quem um dia nós fizemos o mal. E assim nós fechamos esse ciclo, nos despedindo então desse afastamento das leis divinas, desses pensamentos perturbadores que configuram para nós um inferno, seja, né, aqui no plano material, seja no plano espiritual, e nós vamos caminhando, mas lembrando que a reparação ela precisa acontecer em mundos materiais. Arrepender, nós podemos arrepender aqui, lá, expiar, a expiação começa, né? Pode começar no plano espiritual, ter a sua continuidade aqui. Agora, para reparar, é necessário que estejamos aqui, com o véu do esquecimento, mas com a lembrança gravada na consciência. Vamos nos lembrar do nosso irmão Peter? O que é que o ajudou a se lembrar de tudo? Ele não precisava ter a cena toda exposta, toda a clareza do que ele havia feito no passado. Não, era o pensamento. Não faça ao outro o que não gostaria que vos fosse feito. E isso o fortalecia. E é assim, então, que muitas vezes nós nos encontramos nessas condições de aproveitar essa existência e dar essa continuidade, dar esse passo firme, esse passo seguro, construir essa ponte para um estado agora e também um futuro ainda mais feliz. E esse é o momento da gente fazer aquele balanço. Sempre tem o balanço, né, gente? Não tem como. Como é que nós estamos? Vamos refletir agora juntos, né? Cada um aí olhando para a sua vida. Nós estamos vivenciando mais o céu por meio da nossa conduta. Estamos vivenciando o céu, construindo o céu para nós, usando, né, esse mapa que é a nossa consciência, as leis divinas ali bem gravadas, utilizando o Evangelho de Jesus, ou nós estamos criando para nós e em torno de nós o inferno. O que nós estamos fazendo neste presente momento?
E aqui é um ponto bem interessante que a gente responde agora, por que que há uma insistência em praticar o Evangelho de Jesus? Por que que, né, se fala tanto no Evangelho de Jesus? Por que que se fala tanto na prática? Porque a nossa consciência, meus irmãos, ela não julga pela aparência. Não. A nossa consciência nos julga, nos avalia pela essência. Ela não julga pelo que nós falamos, muito menos pelo que nós postamos na nossa rede social. Ela não julga também simplesmente as ações. Ela vai mais profundamente. Ela julga o móvel, ela julga o motivo. Qual era a razão, qual era a intenção, qual era o desejo e o pensamento que estava ali por trás. É por isso que há esse chamado, esse apelo na prática do Evangelho de Jesus e não na fala do Evangelho de Jesus. Porque no momento em que a nossa consciência despertar, ela não vai olhar a aparência, ela vai olhar efetivamente a essência. Por isso que é bom a gente fazer essa avaliação, porque nós estamos em tempo, nós temos esse tempo. E agora, quando a gente vai compreendendo essa justiça e esse amor de Deus por nós, fica mais fácil nós entendermos também Jesus. Entendermos por que é que Jesus amava e ele não tinha necessidade de julgar quem estava em erro. Por que Jesus amava? Talvez a gente pense, né? E sim, é um pensamento muito adequado, muito correto. Jesus era um espírito puro. Sim, por ser um espírito puro. Por ser um espírito puro que não tinha ali orgulho nem vaidade. Porque muitas vezes o que nos faz julgar é o orgulho e a vaidade. Jesus já não tinha. Já havia transformado todo o conhecimento em amor. E esse conhecimento faz parte também desse conhecimento, né, de que Jesus já tem, esse entendimento de que a justiça divina, ela opera naturalmente, mas que ela não opera sozinha. Que ela atua sempre de maneira imparcial, mas também de maneira amorosa. Ele já sabia que amor e justiça não se separam. Então, quando ele encontrava alguém ali em erro, seja, né, Zaqueu, seja aquela mulher adúltera ali, ele não tinha necessidade de falar deles ou de pregar um sermão. Não, ele já sabia que aquelas pessoas ali estavam em erro, que a consciência já estava apontando. E o que é que ele fazia então? Ele amava, porque no amor ele conseguia então ajudar essas pessoas a se fortalecerem, porque elas iriam naturalmente restituir todo o equilíbrio, elas iriam compensar, elas iriam reparar todo e qualquer erro que havia sido praticado. E é essa conduta que nós precisamos ter com os nossos irmãos. Quando a gente fala, então, de construir o céu, nós precisamos praticar efetivamente esse evangelho e permitir que ele transforme a nossa essência. E a prática vai a partir desse amor. Ninguém que está em erro, ninguém que está em dificuldade necessita do nosso julgamento. O fato de nós não perdoarmos alguém não significa que essa pessoa não vai ser perdoada por Deus. Ela vai ser perdoada, desde que ela arrependa, que ela expie, que ela repare. E o contrário, quando nós perdoamos essa pessoa, isso também não significa que ela não vai passar pelas consequências do ato. Porque passar pelas consequências do ato, a lei de causa e efeito, tem o objetivo de uma educação moral. Nós podemos perdoar, nós podemos amar os criminosos, nós podemos amar todos aqueles que estão em erro. Porque se nós não fizermos assim, como é que nós vamos nos amar? Porque para amar o outro primeiro, nós precisamos nos amar. E nós também temos erros. Como é que fica então essa questão? Se julgamos o outro que tem erros, não seria justo, então nós também com os nossos erros. É necessário nos amar com os nossos erros, mas nos comprometer com a mudança e amar aqueles outros. Assim nós já começaremos a demonstrar esse amor e essa justiça. Se Deus opera assim para com todos, por
que nós, com todas as nossas dificuldades, faríamos de forma diferente? Vamos nos lembrar que Deus é Pai. Ele conhece cada um dos filhos. E se Ele ama e oferece oportunidades, Ele sabe que todos nós alcançaremos o mesmo destino, que todos nós alcançaremos a mesma destinação. E para nos ajudar, né, a fechar esse momento, nós vamos recorrer ao item 10 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, um pequeno trecho, né, de uma mensagem trazida por Sansão, que diz assim: é por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos aquilo que Deus vos deu com liberalidade. Pois de vossa parte seríeis muito felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo de que tendes necessidade. A todos os sofrimentos dispensai, pois, uma palavra de ajuda e de esperança, para vos fazerdes todo amor e toda justiça. E sabemos que quando seguimos nesse caminho, nessa rota, é a rota segura. E teremos todo o apoio, toda a ajuda para nos mantermos nessa rota. Que o nosso coração se desperte, que nos lembremos do nosso amado Mestre Jesus e permitamos que as boas intuições dos bons espíritos que nos assistem cheguem até nós em todos os momentos, nos ajudando então a ser amor e justiça. E nesse momento, nós vamos então fazer o encerramento, agradecendo a todos que estiveram conosco, desejando que essas palavras possam tocar fundo o coração, possam também trazer a esperança para quem está necessitado, possam trazer a reflexão a todos nós, porque disso todos nós estamos necessitados. E vamos então agradecer neste momento. Amado Mestre Jesus, neste momento unimos os nossos pensamentos em gratidão. Gratidão pelos teus ensinamentos, gratidão por todo o apoio que sempre vem até nós, gratidão por esta casa, gratidão pelos seus dirigentes, que nos trazem tantas atividades, tantas oportunidades e tantos esclarecimentos. Gratidão a Allan Kardec por ter codificado todos estes ensinamentos. Gratidão a todos os bons espíritos, em especial ao espírito protetor de cada um de nós, que nos acompanha, que nos assiste, que nos traz estas boas intuições. Que os nossos corações e as nossas mentes possam se despertar, estabelecendo essa aproximação com o bem, com o amor, com a justiça, com a esperança, com esse apoio mútuo, despertando em nós mais empatia, mais misericórdia, mais tolerância, mais indulgência. E essa certeza de que estaremos assim nessa rota segura, na rota segura do teu Evangelho. Neste momento, nós rogamos a fluidificação das águas, que essas águas possam receber o fluido salutar, que vai restabelecer o corpo, que vai fortalecer o espírito, trazendo também essa certeza desses bálsamos, desses fluidos que são direcionados a todos nós. Que eles possam chegar também a todos aqueles que necessitam, estando encarnados ou desencarnados, seja em hospitais, seja em prisões, orfanatos, nas ruas, em toda e qualquer situação de dificuldade, que possa ser um alento, que possa trazer um alívio e também a certeza de que não estamos sós. Que possamos sempre caminhar seguindo os teus passos, amado Mestre. Que assim seja. Que tenhamos todos, então, uma boa semana, uma semana de amor.